Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar nosso estudo com trigonometria. Agora vamos aprender a resolver equações com funções trigonométricas e inequações com funções trigonométricas. O que se procura, encontrar numa equação trigonométrica, o que se procura encontrar numa inequação trigonométrica. Uma equação trigonométrica é qualquer equação na qual a incógnita faz parte do arco ou do ângulo de alguma função trigonométrica. Por exemplo, 2 vezes o seno de x igual a raiz de 2. Ou seno de x mais 4 vezes o cosseno de x igual a 1. Perceba que o x aqui é o ângulo e deseja-se encontrar esse ângulo. Equações do tipo seno de alfa igual a seno de beta. Equações desse tipo, só pode ter dois tipos de soluções. Ou o alfa e o beta são os mesmos ângulos, ou seja, são congruos, ou alfa e beta são suplementares. O que quer dizer, por exemplo, se o alfa for o ângulo de 45, por exemplo, o ângulo correspondente que vai ter o seno igual ao seno de 45 é o seno de 35, que fica logo do outro lado aqui. E um jeito fácil de calcular ele é fazer 180 menos alfa. Por exemplo, se eu fizer 180 menos 45, vai dar 135. Por exemplo, temos aqui anotado apenas alguns dos ângulos suplementares. Eu fiz aqui os pares apenas com os ângulos notáveis. Por exemplo, 30 e 150, 45 com 135, 60 com 120. Perceba que a soma dos dois é sempre 180, ou seja, eles são ângulos suplementares. O seno de 30 é igual ao seno de 150, o seno de 135 é igual ao seno de 45, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Para encontrar relações desse tipo, quando estamos resolvendo equações trigonométricas, é sempre bom desenhar o ciclo trigonométrico ali do ladinho da questão para resolver o problema. Então, a solução de uma equação dessa pode ser generalizada da seguinte forma. Temos o ângulo alfa. O ângulo que é suplementar dele será encontrado fazer 180 menos alfa, que no caso está aqui o π, Então, esse é o alfa e esse aqui, através desse nós encontramos o beta. Então, de forma generalizada, o alfa pode ser o beta mais 2κπ, lembram dessa estratégia que eu fiz no capítulo anterior? O 2κπ representa o seguinte, eu estou em cima do ângulo beta. Se eu der uma volta e parar aqui, outra volta e parar aqui, outra volta e parar aqui, representa o mesmo ângulo. Então, todos esses ângulos que param exatamente em cima desse ponto aqui, está generalizado dessa forma. O beta mais 2κπ. Perceba que o K é inteiro, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, representa aqui o número de voltas que você dá e para exatamente em cima desse ponto. O alfa também pode ser representado dessa forma. Menos beta mais o π, mais o 2κπ, que também representa as voltas que você dá e para em cima desse ângulo. Então, esses dois representam esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Então, temos que o seno de alfa é igual ao seno de beta se os ângulos pararem em cima desses dois pontos. Generalizando, está aqui os dois pontos, certo? Então, por exemplo, se o seno de x é igual ao seno de 60, quer dizer que ou x é igual a 60, ou seja, os dois são congruos, ou o x é o suplemento de 60. Nós sabemos que o suplemento de 60 é 120. Então, nós fazemos o seguinte. Então, todo ângulo que parar em cima do 60 ou em cima do 120 satisfaz essa igualdade, essa equação. Nós usamos o K, lembra? Nós usamos o K para representar mais voltas que estão sendo dadas. Então, veja, ó, x pode ser 60 graus mais 360 vezes K, que representa mais voltas que você dá parando em cima do 60, e pode ser 120 mais 360 vezes K. Esse K vezes 360 também representa uma quantidade de voltas que você dá
parando sempre em cima do 120. Então, está aqui as soluções dessa equação. Da mesma forma, nós fazemos a 2, ó. Temos seno de x igual ao seno de 5π sobre 3. Ou é porque x é igual a 5π sobre 3, ou é porque x é igual ao suplemento dele. Colocamos os dois assim, e aqui na frente colocamos a representação de voltas, mais voltas que são dadas, mas você sempre parando em cima do mesmo ângulo. Então, ficamos aqui com essa solução, ó. Então, pode ser 5π sobre 3 ou menos 2π sobre 3. E veja, 2kπ e 2kπ representam mais voltas que estão sendo dadas. Seno de x igual ao seno de 30. Ou é porque x é 30, ou é porque x é o suplemento, que é 150. Representando todos os ângulos que podem parar em cima do 30 ou em cima do 150, nós escrevemos 360 vezes k, né? 360 vezes k, para representar mais voltas que estão sendo dadas no ciclo, que estão parando em cima desses dois ângulos. De forma semelhante, gente, nós analisamos também equações do tipo cosseno de alfa igual ao cosseno de beta. Ou é porque alfa e beta são congruos, ou seja, é o mesmo valor, ou porque possuem imagens simétricas em relação ao eixo dos cossenos. Então, o ângulo que está aqui em cima e esse outro ângulo que está aqui em cima, ó, você fazendo beta e fazendo menos beta, são os ângulos que possuem cossenos iguais. Por exemplo, se aqui em cima for 30, aqui é 330. Se aqui em cima for 45, aqui vai ser 315. Se aqui for 60, aqui será 300. Então, como encontrar, ter esse ângulo aqui e esse ângulo aqui? Para você ter esse ângulo aqui, é só ir, né? Positivo, ângulo agudo, tranquilo. Esse outro ângulo aqui, perceba que você faz 360 menos ele. Então, essa é a jogada. Então, temos o seguinte, representar isso de forma geral, com o ângulo em radianos. O alfa é igual ao beta, o alfa ser igual ao beta, ou seja, esse daqui, como eu falei, ou alfa e beta são congruos, ou são esses dois, esse que fica aqui e esse que fica aqui. Então, o primeiro eu escrevo alfa igual a beta, né? E alfa igual a menos beta, que é esse outro ângulo daqui. E esse 2kπ e esse 2kπ, o que é? Sempre ressaltando a mesma coisa, o 2kπ é para representar voltas que você está dando no ciclo trigonométrico, mas está parando em cima do mesmo ângulo, ou desse daqui, ou desse daqui. Por exemplo, se o cosseno de x é igual a 45, cosseno de x é igual ao cosseno de 45, ou é porque x é igual a 45, ou é porque x é igual a menos 45. Menos 45 é só você girar no outro sentido horário, no caso. Coloco 45 menos 45. E aqui na frente coloco o 360 graus vezes K, para você representar mais voltas que estão sendo dadas, parando em cima desses dois ângulos. Se for em radianos, aí você escreve o 2π, que é 360, e o K. Certo? Essa é a jogada. Temos aqui mais exemplos, ó. Se cosseno de x for igual ao cosseno de 2π sobre 3, então eu coloco x igual a 2π sobre 3 e menos 2π sobre 3, certo? Então, o positivo e o negativo. E aqui escrevo o 2kπ para representar as outras voltas que estão sendo dadas, mas parando em cima deste ângulo ou deste ângulo. Cosseno de x igual ao cosseno de 180. Ou porque x é o próprio 180, ou ele é menos 180. Né? Parando sempre em cima do mesmo valor. E 360 vezes K para representar mais voltas, sendo que o ponto de parada é sempre 180 ou menos 180. Equações do tipo que nós chamamos tangente de alfa igual a tangente de beta. Novamente, ou é porque o alfa é igual ao beta, ou veja só qual é a característica, a segunda característica do alfa e do beta. Observe o ciclo trigonométrico. Nós sabemos que a tangente é traçada aqui, tangenciando a circunferência. E para construir ou encontrar o valor da tangente de um ângulo, nós passamos uma reta aqui, que passe pelo valor do arco e passe pelo centro da circunferência.
estende essa reta, ela vai tocar a tangente em algum ponto. E esse ponto vai ser o valor da tangente desse ângulo. O que nós notamos ao passar essa reta? Que ela intersecta a circunferência em dois pontos. Perceba que esses dois pontos são os dois ângulos que possuem a mesma tangente. Então, perceba, vamos dizer que eu tenho alfa, né? Tenho a tangente de alfa. Para encontrar o ângulo que também tem a tangente igual a alfa, perceba que é o alfa mais meia volta. Então, para eu encontrar todo esse ângulo aqui, ó, que vai daqui até chegar aqui, nós fazemos alfa mais meia volta. Tá aqui, gente, a representação de forma geral, ó. O beta é o alfa mais meia volta. E veja, para representar meia volta, nós usamos o π. E por que escrevemos K vezes π? Para generalizar, para representar todos os ângulos que param em cima do alfa, que tem o mesmo tamanho, que parem aqui em cima do alfa, ou que sejam, que você dê voltas, mas que parem em algum ângulo que seja correspondente ao beta. Então, a gente sempre usa essa letrinha, o K vezes o π, né, ou K vezes 2π, para generalizar. Então, tangente de alfa é igual a tangente de beta, se somente se o beta for igual ao alfa, ou se o beta for igual ao alfa mais meia volta. Por exemplo, tangente de x igual a tangente de 30. Ou é porque o x é igual a 30, ou é porque o x é igual a 30 mais meia volta, que é 180. Mas nós colocamos 180 vezes k para representar outras meia voltas que podem ser dadas aí, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, mas que param em cima do 30 ou desse outro ângulo que fica aqui. Por exemplo, tangente de x igual a tangente de 135. Escrevemos 135 mais 180 e colocamos 180 vezes o k, sendo que esse k é qualquer número inteiro, indicando que você está fazendo meia volta ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, ou está parando exatamente em cima do 135. Então, para que a tangente de alfa seja igual a tangente de beta, alfa e beta são congruos, têm a mesma medida, ou possuem imagens simétricas em relação ao centro do ciclo trigonométrico, que faz essa jogada que eu falei aqui, que quando você passa essa reta para encontrar a tangente, ela toca a circunferência em dois pontos, e são os dois pontos que têm tangentes iguais. Inequações trigonométricas. Enquanto que em equações trigonométricas nós estamos procurando pontos, né, ângulos, valores para x, né, o valor específico para x. Na inequação nós vamos procurar intervalos para o x que satisfaçam a inequação. Por exemplo, seno de x mais cosseno de x igual a 1. Existem alguns ângulos que satisfazem essa inequação, que somado o seno mais o cosseno deu um valor menor do que 1. Então, resolver uma inequação é procurar por um intervalo que seja satisfatório a essa inequação. De um modo geral, a inequação trigonométrica é toda desigualdade. No caso, vai ter menor que, menor igual, maior que, maior ou igual, e possa ser que também tenha o diferente, né? Então, desigualdades, em que a incógnita está associada a alguma função trigonométrica. Por exemplo, e, gente, para encontrar as soluções, né? Antes de eu partir para o exemplo, nós temos que considerar um intervalo. Em geral, nós consideramos de 0 a 2π. Por quê? Porque apresenta uma volta, né? Aí nós encontramos todos que estão dentro dessa volta, né? Dentro desse intervalo de 360 graus, que satisfaça a inequação. Então, por exemplo, ache as soluções das inequações para x pertencente a 0, no intervalo de 0 a 2π, ou seja, de 0 a 360 graus. Na primeira, nós temos o seno de x maior ou igual a 1 sobre 2. Então, primeiro, nós vamos analisar o seguinte. Onde o seno de x é igual a 1 sobre 2? Analisando lá a tabelinha dos ângulos notáveis. É 30, mas nós vimos agora há pouco que
Além do 30, ainda tem o suplementar a ele, que é o de 150, que também tem o seno de igual de 30. Então, veja, marcamos esses dois pontos aqui, vão limitar o nosso intervalo onde ele começa e onde ele termina, certo? 30 e 150. Aí você vai analisar o seguinte, ó, é um truque, o livro não ensina, mas eu vou ensinar, certo? É o seguinte, você marcou os limites do seu intervalo, onde é que ele pode começar, onde é que ele pode terminar. Para saber agora se o intervalo vai ser esse aqui, ó, esse de 30 a 150, ou se vai ser esse outro aqui de fora, olha só, como é que você vai fazer? Pegue apenas um único, só basta um. Pegue um nesse intervalo aqui, algum ângulo que você queira, e substitua aqui, né? Se ele der valores, se ele satisfazer a inequação, então o intervalo é esse daqui, certo? Se não satisfazer, aí você testa o outro intervalo. O outro intervalo você vai pegar um ângulo que esteja entre 30 e 150, vai jogar aqui na inequação, por exemplo, 60. Vamos pegar 60 lá depois do 30. Coloco 60 aqui na inequação. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É maior que 1b. Então, pronto, satisfaz a inequação. Se um ponto dentro daquele intervalo satisfaz a inequação, aí você pode concluir que todo aquele intervalo satisfaz. Então, o intervalo que é solução dessa questão é aqui, ó. Sim, eu esqueci de pegar um nesse intervalo. Veja, nesse intervalo eu peguei 60 para checar. Nesse intervalo aqui eu vou pegar o zero, né? Sempre escolham dois ângulos que seja fácil de você fazer o cálculo, né? Pegue ou algum notável, ou pegue o 0, 270 ou 180, porque são ângulos mais fáceis. Então, se eu pegar o zero, para eu checar esse intervalo aqui, pegar o zero, o seno de zero é zero. Zero não é maior que 1,5. Então, perceba que esse intervalo aqui não satisfaz a equação. Pegue algum ponto dentro desse intervalo, por exemplo, 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É maior que 1,5, certo? É maior que 1,5, então sim, satisfaz. Então é esse intervalo que é a solução do problema. Aí nós escrevemos a solução, todos os ângulos que vão de 30 até 150. Outra dica muito importante, gente, se tiver maior ou igual, aí você escreve um intervalo fechado. Porque o 30 e o 150 também faz parte. Agora, se, por exemplo, fosse seno de x maior que 1 sobre 2, beleza, o começo ia ser 30, depois ia ser o 150. Só que o intervalo aqui seria aberto, porque o 30 e o 150 não estariam fazendo parte. Entenderam? Então, se tem maior igual ou menor igual, é intervalo fechado. Se não tem o igual, é só maior que ou menor que, você faz um intervalo aberto. O cosseno de x menor que menos 1/2. Primeiro eu escrevo, procuro os ângulos cujo cosseno seja igual a menos 1/2 para limitar o intervalo. Aí veja que é o 120 e o 240. Aí eu vou lá no ciclo, marco 120 e 240. Faço a mesma estratégia. Eu pego um ponto que esteja aqui e um ponto que esteja aqui. Quando eu digo um ponto, um ângulo, certo? Pego um ângulo aqui e um ângulo aqui. E observe quais vão satisfazer a inequação. Perceba, se você pegar o 0 ou o 90, não sei, com a sua escolha. Veja, se você pegar o 90, colocar aqui, cosseno de 90 dá 0. 0 não é menor que menos 1/2, então não satisfaz a inequação. Agora, pegue um ângulo aqui que vai entre 120 e 240. Eu vou pegar o 180, que é mais fácil. Coloco 180 aqui. O cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 é sim menor que menos 1/2, então satisfaz. Então perceba que este daqui, esse aqui, esse trecho é o intervalo que satisfaz a nossa inequação. Então coloco de 120 até 140. Como não tem o igual, é só menor que, perceba aqui ó, que o intervalo fica aberto. A tangente já é um pouquinho, mas só um pouquinho só, gente, um pouquinho mais complicadinha do que o seno e o cosseno. Veja só. Temos aqui, por exemplo, tangente x maior ou igual que 1.
Então, quais são as tangentes que são iguais a 1? Quais ângulos que tem a tangente igual a 1? Tem o 45 e o 225. Aí eu vou pegar uma reta e passar pegando o 45. Tá aqui, ó, π sobre 4, ó. Pega uma passando pelo 245. Perceba que quando ela passa por 245, ela também passa por 225. 45, 225. Tá aqui, ó, ela aqui, ó. Só que nós temos que pegar o intervalo. Nós não podemos pegar, que nem a gente faz para o seno e o cosseno, pegar de 45 até 225. Por quê? Porque nós sabemos que existem pontos, ângulos, que a tangente não existe, que é justamente o 90 e o 270. Então, como fazer isso aí, né? Essa questão. Você vai fazer o seguinte, perceba, ó, a tangente vai existir nesse intervalo e nesse intervalo. Aí não vai existir em cima do 90 e do 270. Então, nós escrevemos, ó. O menor é 45. Então, você escreve de 45 até 90, tá aqui, ó. Fecha o 45, que tá o igual, mas o 90 sempre fica aberto, lembre, porque o 90, né, tangente 90 não existe. União, porque são esses dois intervalos que satisfazem o problema. União com. Pega agora de 225 até 270, aqui, ó. 225 está em radianos, até 270. Também aberto no 270, porque o 270 não pode, certo? Então, fica a dica aí que a tangente geralmente vai ser dois intervalos para satisfazer a inequação. Pronto, pessoal, vamos finalizar o vídeo aqui, certo? Mas não quer dizer que acabou. Eu expliquei neste capítulo, né? Só expliquei o conteúdo, discuti e dei algumas dicas. O próximo vídeo eu vou gravar apenas resolvendo exercícios, aplicando as dicas, né? E o que foi ensinado neste vídeo, tá certo? Então, um abraço e até a próxima aula.